Ei, gente! Mais uma vez estamos conectados, estamos juntos para mais um tempo aí de comunhão e principalmente de conhecimento da palavra de Deus que nos impulsiona ao sucesso, ao avanço, ao crescimento diário, né? Então sejam bem-vindos. Para mim é uma grande honra poder encerrar essa noite com você nesse feriadão aí, onde todo mundo aproveitou bastante. E agora nós encerramos aí a nossa noite com uma boa dose da palavra, né? Você já sabe, mas não custa repetir. Todos os dias tem live, às 11 da manhã e às 23 horas, comigo, você e o Espírito de Deus, sempre juntos aqui, influenciando vidas, né? Um abraço especial para a tia Ângela Cury, um beijo, tia, boa noite para a senhora também, sempre bom ter a sua companhia, boa companhia aqui, assim como também a minha filha Laís Belo, boa noite para você, a Joana, um grande abraço para você, a Cíntia Lopes, também que está aí comigo, a Rosângela, a Rosana, a Fabiana, o Lucas Israel, um grande abraço para você, amigo Ricardo Santos, um grande abraço, Felícia Menta, Miriam Liliane, um grande abraço para você, a Cristiane Luana, o Tiago, um grande abraço direto de Salvador, Bahia, alô Salvador, Bahia, Tiago Libarino, um grande abraço para você, Miriam, um grande abraço, Carol Gomes de São Paulo, Andresa Guimarães, boa noite, ao povo mais feliz da terra, Zinha, um grande abraço para você também, seja bem-vinda. Nerli, um grande abraço para você também. Zilda, seja bem-vinda. Margarete Salgueiro, minha sogrinha aí, ó, grande abraço para você também aí nessa noite especial maravilhosa. Daqui a pouquinho a gente encerra o nosso expediente, a gente vai tirar aquela noite, aquele cochilo gostoso. Nada melhor do que a gente dormir meditando, pensando, né, sobre as verdades da palavra de Deus. Hoje nós tivemos um culto poderoso presencial, foi o início da nossa quinta play, né? Quem esteve presencialmente no nosso culto, levanta a mão aí, dá um glória, me diga aí, me dê um feedback, diga aí para você como foi estar lá presencialmente e fale um pouco, né, sobre como foi o nosso culto hoje presencial, a nossa quinta play, né? Por favor, quero ouvir os feedbacks. Eu sei que tem pessoas que estão aí, que estavam comigo pessoalmente lá, né? A Simone tá dizendo, eu tava lá, foi bom demais, né? Então, me conta aí, me dá um feedback enquanto a gente começa aqui, o pessoal tá chegando, né? Boa noite para você, Maria das Graças, um grande abraço, Gracinha, para você. Deborita, um grande abraço para você, Deborita Nunes. G-Cakes, um beijo, G. Disse eu, ô Glória, coisa boa também, foi maravilhoso, impactante. Flávia também, que acabou de entrar, também esteve conosco lá presencialmente, né, Flavinha? Me conta aí, fala pro povo como é que foi a nossa quinta play, conta aí, vai. Ana Paula, um grande abraço para você, Ana Paula. Ana Elaine, um grande abraço para você também. Beg, um grande abraço para você, Beg. Seja bem-vindo, viu? Zildinha disse, eu estava lá, que coisa boa! Louvado seja o nome de Jesus, né? Simone Bode disse, foi maravilhoso, conhecendo o nosso Pai, para sabermos quem nós somos. É isso mesmo. Walter Leandro, um grande abraço para você, seja bem-vindo. Ju, um beijo, Ju. Sempre presente com a gente, né? A Flavinha está dizendo, foi bênção demais, muitas revelações poderosas em Deus, né? É interessante, a gente tá aqui todo dia, a gente conversa todo dia, todos os dias eu estou pregando, todos os dias eu estou falando, mas aí vem um momento como esse, como o Quinta Play, com um tema tão desafiador que é conhecendo o Pai, e a gente ainda é impactado pelas revelações da palavra de Deus. Isso só mostra que quanto mais a gente mergulha no conhecimento de Deus, mais Deus abre a caixa das revelações para nos mostrar a sua verdadeira face em Cristo Jesus, né? Um abraço especial também para Danisa, um grande abraço para você, seja bem-vindo, né? Jair, um grande abraço. Cristina Monteiro, um beijo, Cris, para você. Gente, você que já chegou, pode compartilhar, dedo no coraçãozinho aí, por favor, e dedo no avião. Vamos convidar as pessoas para que elas possam participar conosco, né? Nessa noite maravilhosa. A Bela Machado também tá aí, né? Gente, vai aí, fala aí mais aí, feedbacks aí de como foi o nosso culto Quinta Play, com o tema Conhecendo o Pai. O que foi mais impactante para você? O que foi mais revelador para você? Me conta aí. Dia da nossa quinta fundamental no Verbo Barreiro. Deve ter sido legal também, né? Estou na expectativa da próxima quinta, disse Simone. Coisa boa. Boa noite, que culto maravilhoso. Bela, fala aí. Qual foi a sua... o seu feedback sobre o culto aí? Me conta, né? Qual era a sua expectativa e se foi superado, o que mais te impactou? Me conta aí. Welverton, um grande abraço para você também. Sara, um grande abraço para você. Vanessa Dias, seja bem-vinda. Cíntia Lopes, né? Quem tá mais aí? Vamos lá, Laís Belo, tá aí comigo também, minha filha. Igrejas Hoje já tá conectado comigo também. Bom, vamos começar, né? Enquanto você vai falando aí, a gente vai começando o nosso conteúdo exclusivo. Veja, a gente tá falando sobre o alimento
o alimento diário da fé, que é a palavra de Deus. Olha que interessante. A Bela Machado disse: eu chorei até no culto. Mas é impactante quando a revelação chega. Não tem como a gente resistir, né, a essas verdades, a esse amor tão extraordinário, tão maravilhoso do nosso Deus, do nosso Pai, que se revela em Jesus para nos mostrar o nosso próprio caráter, né? Tirando a gente de uma condição animalesca e nos aproximando, nos tornando cada vez mais próximos da divindade. Não é assim que nós somos criados para sermos imagem e semelhança do nosso Deus. Pois bem, nós precisamos da prática da palavra para o nosso expresso crescimento espiritual. Nós precisamos ter isso em mente. Nós estamos numa jornada, nós estamos em uma carreira agora, nós estamos em uma viagem. E essa viagem consiste em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Essa viagem consiste nisso. Quanto mais eu conheço a Deus, e esse conhecimento de Deus ele só pode ser real por meio de quem Jesus é, né? Então, através do conhecimento de Cristo eu conheço o nosso Deus, e através do conhecimento de Deus eu conheço a mim mesmo. Então a gente vai se conhecendo e prosseguindo em se conhecer. Estamos nessa trilha, nessa jornada, né? O escritor de Hebreus ele diz algo interessante, lá no capítulo 12, a partir do verso 1. Ele diz: olha, uma vez que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, nós temos a obrigação de nos livrar do peso e do pecado que tenazmente nos assedia e correr com perseverança uma carreira que nos está proposta, tendo os olhos fixos em Jesus. Jesus é o nosso alvo, Jesus é o nosso modelo, Jesus é onde nós deveremos chegar, Jesus é aquilo que nós seremos no nosso amanhã se prosseguirmos em conhecer a Deus. Jesus é realmente o nosso futuro, né? Jesus é aquilo que nós nos tornaremos em breve. Jesus é o nosso futuro, ele é o nosso exemplo maior e nós precisamos prosseguir em conhecer a Deus para o nosso crescimento. Quanto mais nós vamos aprendendo e conhecendo de Deus, de Jesus, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. A Simone me diz o seguinte, que o que me impactou foi saber que Deus sonhou comigo na eternidade e depois o meu nascimento foi o ato do sonho de Deus comigo e com cada um de nós. Eita glória! É verdade. Quanto mais eu conheço o caráter do meu pai, mais eu conheço a mim mesmo, disse a Gisele. Então, a gente tem um compromisso de, por meio do conhecimento e da prática da palavra, nos tornarmos cada dia mais parecidos com Deus. Foi isso que nós vimos aqui pela manhã, né? Com base no texto de Tiago, capítulo de número 1, verso 19. Bom, deixa eu explicar algo aqui bem rapidamente. Como nós estávamos separados de Deus, como nós estávamos longe, né, do nosso Criador, distante dessa realidade, não conhecíamos quem Deus era, a gente também não tinha uma identidade própria, porque fomos criados para ser imagem e semelhança dele. Como nós não conhecíamos ele, também não conhecíamos a nós mesmos. Então, qualquer coisa que dissessem sobre nós acatávamos como verdade. Isso é que é a realidade. Vou explicar de novo. Nós, seres humanos, fomos criados para sermos imagem e semelhança de Deus. O pecado, no entanto, fez separação entre o homem e Deus. Como nós ficamos separados daquele que é, de fato, o nosso referencial, nós perdemos a própria identidade. Longe do nosso Criador, não sabíamos quem nós éramos. Porque nós não sabíamos quem nós éramos, tudo aquilo que falaram a nosso respeito, nós acabamos aceitando por verdade. E aí, passamos a ter uma vida animalesca, né? É isso que a ciência diz, que o homem é um animal racional. Eu vou dizer, muitos aí têm sido, na verdade, irracionais, né? Irracionais, completamente irracionais. Animalescos. E isso é uma falta de identidade original, porque nós somos criados para ser imagem e semelhança de Deus. Mas como nós perdemos o contato com Deus, aí assumimos pela experiência terrena tudo aquilo que disseram a nosso respeito, né? Isso se tornou verdade para nós. Se alguém dizia que você era fofoqueiro, você acreditava e vivia na fofoca. Se alguém diz que você é pobre, você assume isso e diz, não, eu sou pobre e vou viver na pobreza. Se alguém diz que você é doente, você assume isso com verdade e diz, eu sou doente e vou viver na doença. Então, porque nós perdemos a identidade, porque nós ficamos distante daquele que é a nossa referência, que é Jesus, que é Deus, nós aceitamos qualquer coisa que falassem a nosso respeito. E a gente não tinha como contestar. Se alguém dizia que a gente não valia nada, a gente aceitava, dizia que não valia nada. Se alguém dizia que a gente era qualquer coisa, a gente aceitava. Enfim, isso gerou em nós crenças.
E essas crenças nós chamamos hoje de crenças limitantes. Tudo aquilo que você aceitou do que falaram sobre você como verdade vai determinar os teus resultados. Tudo o que você aceitou sobre você como verdade vai determinar os resultados que você vai obter na vida. Se falaram que você não é nada, se falaram que você não é ninguém, se falaram que você não pode, se falaram que você não consegue e você aceitou isso como verdade, isso vai determinar realmente o resultado que você vai ter. Você não vai ser ninguém, você não vai conseguir, você não vai alcançar. Isso é que nós chamamos de crenças limitantes. E a nossa mente está lotada dessas crenças, está cheia dessas crenças, de mentiras que o diabo, aproveitando da nossa fragilidade, da gente estar longe do nosso Criador, inseriu na nossa mente. Disse que nós éramos. E nós simplesmente acreditamos nessa bobagem. E aí, agora vem a palavra de Deus por meio da revelação de Cristo. E aí a palavra de Deus diz para mim assim, não, você de fato pode qualquer coisa em Deus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Bom, a palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou dizer isso de novo. A palavra de Deus diz que eu posso fazer todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando eu ouço essa palavra, ela é confrontante com as verdades ou com as pseudo-verdades que eu assumi na minha mente. Veja, na minha mente tem informações dizendo que eu não posso fazer todas as coisas, que eu não consigo fazer. Mas a Bíblia diz que eu posso fazer todas as coisas nele, naquele que me fortalece. E aí vira um conflito na minha mente. Eu posso ou eu não posso? A Bíblia diz que eu posso, mas as minhas experiências do passado diz que eu não posso. Sabe, a Bíblia diz que eu sou curado, mas as minhas experiências do passado dizem que não. Sabe, a Bíblia diz que eu posso perdoar, mas as minhas experiências do passado diz que não. A Bíblia diz que eu devo honrar o Senhor e que eu posso honrar o Senhor com as minhas finanças, mas as minhas experiências dizem que não. E o que eu vou fazer agora? O que eu devo fazer agora? A Bíblia diz que eu devo receber essa palavra, o que é a palavra de Deus, com mansidão, com humildade no coração. Eu devo aceitar a Bíblia como a verdade e rejeitar, mesmo que tenha sido uma experiência real na minha vida. Eu devo rejeitar. Ou seja, quando eu assumo a palavra de Deus como verdade e ando na prática dessa palavra, de fato, eu passo a viver a vida original em Deus. E nessa vida original não tem miséria, nessa vida original não tem doença, nessa vida original não tem morte, nessa vida original não tem tristeza, nessa vida original não tem ansiedade, nessa vida original não tem nada de ruim, muito pelo contrário. Deus, a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Mas para isso eu preciso de fato viver na prática da palavra. Ah, pastor, mas Jesus disse que no mundo tereis aflições. Porque no mundo existem aflições, no mundo existem problemas. Por exemplo, eu posso negar que existe o coronavírus no mundo? Eu posso negar isso, que o coronavírus está no mundo? Eu posso negar? Quem pode me falar isso se eu posso negar? Eu posso negar que existe o coronavírus? Responde aí para mim, por favor. Aleluia. Não. A Ana Clara Ramalho, beijoca, filhote, disse que não tem como eu negar. Eu não posso negar que existe. Agora, existe alguma maneira de eu não ser afetado pelo coronavírus, segundo a palavra de Deus? Eu não posso negar que o coronavírus está no mundo, mas existe alguma maneira de eu me livrar dos efeitos do coronavírus? Existe alguma maneira, segundo a Bíblia, para me livrar dos efeitos do coronavírus? Fala para mim. A Cíntia Lopes disse sim. A Juliana disse sim, existe. Tia Ângela disse sim pela fé. Claro, pronto, fechou. Pela fé. Pela fé. Existe, claro que existe. É pela fé. Agora, o que é fé? Pela fé eu consigo me livrar. Agora, o que é fé? Na prática, né? Não quero conceito bíblico. Na prática, o que é fé?
Quem pode me dizer? Certeza do que eu estou esperando? Sim. Fé é crer na palavra e praticar o que eu estou crendo. Então veja, eu não posso negar que o coronavírus está no mundo, não. Mas eu posso me livrar dos efeitos dele, tia Ângela disse sim, pela fé. E a fé é ouvir e praticar a palavra. É ouvir e praticar a palavra. É ouvir e praticar a palavra. Então você quer dizer que se eu for um assíduo praticante da palavra, eu me livro de todos os problemas que há no mundo? Sim, perfeitamente. É exatamente isso. É exatamente isso. Quando nós vivemos da prática da palavra, exclusivamente da prática da palavra, que é uma vida de fé, eu venço o mundo, como Jesus. Por que Jesus venceu o mundo? Jesus disse, ei, no mundo tereis aflições. Você acha que Jesus não teve que enfrentar também? Você acha que no tempo de Jesus não tinha doença? Tinha ou não tinha? No tempo de Jesus tinha ou não tinha doença? Fala aí pra mim. No tempo de Jesus tinha doença ou não tinha? Sim, a Isadora disse. Tinha, claro. E como é que Jesus venceu isso para não ser atingido pela doença? Ele diz, eu venci o mundo. Como que ele venceu o mundo? Como você acha que Jesus venceu o mundo? Como você acha que Jesus não foi afetado pelas doenças? Com a palavra. Disse Viviane Melo. Cíntia Lopes disse pela fé, que a resposta é a mesma. Falou a palavra, sim. Praticou a palavra. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Com a palavra, claro, ele venceu o mundo pela fé, como todos nós. Praticando a palavra, é isso aí. Agora veja. Imagina, eu quero construir uma casa, e aí alguém diz para mim, olha, é bom que você faça um alicerce, porque nessa região onde você vai construir a casa, chove muito, há muitas tempestades. Nessa região onde você vai construir, tem muita tempestade. Então é bom que você faça um alicerce na casa. Bom, ainda que eu saiba que chove muito, que tem tempestades, ainda que eu saiba, ou alguém tenha me avisado que eu devo construir um alicerce, ainda assim é uma escolha. Eu posso ou não construir o alicerce? Eu posso ou não decidir construir a casa com alicerce? É uma escolha pessoal. Mas agora eu sei que aqui vai chover, tem tempestades. Aí eu construo a casa sobre o alicerce. Isso vai impedir que a chuva venha? Quando eu faço um alicerce para construir a minha casa em um lugar que chove muito, depois do alicerce pronto, o alicerce faz com que a chuva não caia? O alicerce faz com que a chuva pare? Não. Mas o que é que o alicerce me garante? Responde para mim. E o que é que o alicerce pode me garantir? Vai impedir que a casa caia. Vai me dar proteção. Vai me dar segurança. Sustentação. A tempestade vem. Mas eu estou seguro? Não serei afetado? Tem segurança. Aí Jesus disse o seguinte: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre a rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Então veja, quem
ouve a palavra de Jesus e as pratica, tem segurança. Ele não vai impedir que o coronavírus se manifeste. Ele não vai impedir que coisas aconteçam, mas vai te dar segurança de você não ser atingido em meio às coisas que acontecem. Aleluia. Então a prática da palavra te dá a segurança. A prática da palavra, ela te dá paz, tranquilidade. Ela te protege. O problema é que a gente quer a proteção divina, mas não quer a prática da palavra. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Não existe você querer segurança, não existe você querer proteção divina, não existe você não querer ser atingido se você não for um praticante da palavra. Jesus deixou claro. Ele diz agora, quem ouve a palavra e não pratica, amado, quando a tempestade vir, a casa cai. A casa vai cair. Aleluia. A casa vai cair. Ou seja, a prática da palavra é o alicerce da vida cristã. É sábio e prudente andar com base na palavra de Deus. Sabe? Se as pessoas se dedicassem mais ao conhecimento e à prática da palavra, mais do que as liturgias, a gente teria muito menos problema. Mas muito, ó. Muito menos problema. Eu vou dizer de novo, tá? Para você não achar que eu falei algo que eu não falei, eu vou falar de novo. Se todo crente se comprometesse mais no conhecimento e na prática da palavra, da forma como ele se compromete com as liturgias religiosas, nós teríamos muito menos problema. Muito menos problema. Aleluia. Então, toda a segurança que eu preciso está na prática da palavra. Sabe por que Jesus não foi afetado? É interessante, porque a gente olha, não, mas é porque Jesus nunca pegou uma pandemia. Jesus nunca passou pela pandemia do coronavírus. Jesus não foi afetado pela pandemia do coronavírus. Deixa eu dizer, na época de Jesus, tinha uma doença contagiosa que exigia que as pessoas também ficassem em isolamento social. O nome dessa doença era lepra. Lepra. Jesus veio num tempo em que a lepra era mato. Mato. Lepra, mato. E não se tinha cura, não. Não tinha cura, não, para lepra, não. Vacina, não. Tinha não. Mas ele era um praticante da palavra. Jesus era a palavra, na verdade. Ele era a encarnação da palavra. Ele era a palavra encarnada. Ele era a palavra em forma de ser humano. E aí o que acontecia quando um leproso chegava perto dele? Ele se isolava? Ele clamava, Pai, em teu nome eu te peço que me vacines. Não, ele já veio com a vacina de fábrica. Ele já veio imunizado do céu. Como? Pela prática da palavra. Pela prática da palavra. A prática da palavra é o imunizante celestial. Jesus disse, se você ouve a minha palavra e as pratica, pode cair a tempestade. Fique tranquilo e seguro, porque nada vai acontecer contigo. Jesus sabia disso. Ele entendia, ele era a palavra encarnada, ele era o praticante da própria palavra que era ele. E aí, quando a doença se aproximava dele, ao invés dele ser contaminado, era ele que purificava aqueles que estavam doentes. Aleluia. Pensa num poder extraordinário. Ao invés de ele ser contaminado pelo mundo, o mundo era purificado por ele, porque nele estava a vida. A palavra é vida. A palavra é espírito e vida. Aleluia.
Aleluia. Irmãos, a gente precisa urgentemente sair do campo do eu sei para o campo do eu conheço. A gente já sabe muita coisa, mas a gente precisa de fato viver aquilo que a gente já sabe. A gente precisa deixar que essas verdades se tornem parte de quem nós somos. A gente precisa mergulhar nisso como verdade absoluta dos fatos. O mundo é que é uma mentira. A gente não pode olhar para essas verdades que nós estamos falando como algo extraordinário. Tem que ser comum. Tem que ser comum. Isso que nós estamos falando aqui tem que ser comum, tem que se tornar diário, tem que se tornar cotidiano na nossa vida. Aleluia. E aí nós estaremos guardados e protegidos pela palavra de Deus. Infelizmente, né? Muitos, influenciados pelo diabo, têm saído por aí distorcendo a palavra de Deus. Acrescentando coisas, sabe? A tradição religiosa faz com que a palavra receba acréscimos. E esses acréscimos que é colocado pelos homens na palavra de Deus rouba o poder transformador da palavra. Jesus disse que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Sabe? A gente vai permitindo acrescentar coisas pela tradição na verdade do evangelho, e à medida que as coisas são acrescentando ou acrescentadas no evangelho, ela vai perdendo a força. E o evangelho se torna uma religião qualquer, sem força ou poder de transformação. Nós precisamos lutar. E quando eu digo lutar, me entenda, por favor, com maturidade. É brigar no sentido de se agarrar às verdades genuínas do evangelho, sem nenhum tipo de mistura. Nós não podemos permitir que coisas sejam, mas o que é que tem? É só uma coisinha. Deixa eu te dizer, um pouco de fermento leveda toda a massa. Desde a época de Jesus, desde a época de Paulo, que o diabo tem feito isso por meio da religião, por meio da tradição, e vai acrescentando coisas na palavra de Deus, roubando da palavra, roubando o poder transformador que a palavra tem. A tradição invalida o poder. A tradição dos homens invalida o poder da palavra. Lá na carta de Paulo a Tito, no versículo 10 do capítulo 1, diz assim: pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Eu refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade, porque existem muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam pessoas. Eu refiro-me especialmente àqueles que insistem na prática da antiga aliança. É preciso fazê-los calar, pois com seus ensinamentos falsos tem desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação é apenas obter lucro desonesto. Obter lucro desonesto. Até mesmo um deles, um dos seus profetas, nascido em Creta, disse: os cretenses são todos mentirosos, animais cruéis, comilões e preguiçosos. Isso é verdade. Portanto, repreendam severamente, a fim de que sejam fortalecidos na fé. É preciso deixar de dar ouvidos a mitos judaicos e às ordens daqueles que se desviam da verdade. Sabe, muita gente tem perdido o poder da palavra e do evangelho por se entregar a mitos, porque se contentam com oratórias bonitas, com mensagens pautadas apenas nos ritos judaicos. Nós não somos judeus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança do nosso Deus Criador. E por meio da palavra da verdade, nós vamos descobrindo a nossa identidade e vivendo aqui na terra
com grande expectativa, o refletir da glória de Deus em nós. Da glória de Deus em nós. Fique apenas com aquilo que é puro, genuíno. Fique com o Evangelho de Jesus. Nada além do Evangelho de Cristo. Cuidado com todo tipo de ensinos e doutrinas estranhas. Sabe? Se alguém quer te enfiar algo goela abaixo, que não é o Evangelho de Cristo, atenta, fique esperto. Se você vê algum ministro fazendo algo que Jesus não fez, não aceite. Simples assim. Se Jesus fez, eu faço. Se os discípulos fizeram, eu faço. Mas se Jesus e os discípulos não fizeram, eu não faço. Eu não faço. Eu não quero, jamais, ser pedra de tropeço na vida de ninguém. E que o Senhor me cale no dia que eu estiver pregando falsidade. Que o Senhor cale o meu falar, cale a minha voz no dia que eu estiver pregando qualquer coisa fora da palavra. Por quê? Ai daqueles que fizer tropeçar um só dos pequeninos do Senhor, por meio de ensinos errados que objetivam normalmente apenas o benefício próprio. Torpe ganância, lucro fácil, tirar vantagem de pessoas inocentes. Infelizmente, a maioria das religiões incorre nesse erro. Bom, chegamos no final de mais uma live e eu espero que você tenha realmente crescido junto comigo e aprendido um pouco mais sobre as verdades da palavra de Deus, que é para nós segurança. A segurança há quando nós somos ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que ouvem as palavras de Jesus e as praticam, são sábios. E diante das tempestades da vida, terão suas vidas preservadas, guardadas, e não sofrerão prejuízo algum. Tá bom? Beijo gigante no seu coração e eu te espero aqui amanhã às 11 horas da manhã com mais uma live especial para você. Amanhã é sexta-feira, último dia da semana, temos live pela manhã e à noite e você, meu convidado especialíssimo, tá bom? Ó, um beijo no seu coração, fiquem na paz e até logo mais em nome de Jesus.